Fala pessoal, bacana? Vamos trabalhar mais um pouco aí? Mais uma aulinha aí pra gente. Já estamos na nossa quinta aula gravada, tá? Essa semana aí já começamos aí com algumas aulas ao vivo também, tá joia? E aí os novos horários vão sendo passados aí. Na medida do possível eu também estarei entrando com apresentações ao vivo, tá bom? Então, vamos tentar, nessa aula aqui, aprofundar alguns conceitos geopolíticos muito importantes que você vai encontrar lá na unidade 3, começando agora o capítulo 1, cujo título é Geopolítica. Tá joia? Então, disciplina Geografia, professores Márcio e Michel, dos 8º anos aí, matutino e vespertino, do Rogacionista. Beleza? Então, vamos aí ao próximo slide. Vamos lá? Então, o primeiro conceito, geopolítica, que é o próprio título do capítulo, tá? A gente faz essa pergunta aí, o que é geopolítica, né? Então, já trazemos aí um primeiro conceito, dizendo que a geopolítica consiste nos estudos e nas atividades estratégicas desenvolvidas por um Estado com o objetivo de proteger ou de dominar territórios. Por exemplo, aí das guerras mundiais, tá? Como é que foi a participação do Estado alemão nesses conflitos gigantescos aí, tá? Será que tinha a ver com proteção de território? Será que tinha a ver com domínio de território? Né? Depois vocês vão estar batendo um papo aí com os professores de história, tá? Para aprofundar esse tema. Mas eu já deixo a dica que sim, tem tudo um pouco a ver aí com esse contexto. A gente pode dizer também que compreende a análise das relações de poder entre os estados, tá? Então, vamos analisar a situação geopolítica atual no mundo, tá? Veja aí a questão da Covid-19, essa doença chata aí que ninguém sabe muito sobre ela e o mundo está meio perdido em relação a isso, né? Vamos torcer para a gente conseguir superar da melhor forma possível, tá bom? Mas veja as relações de poder entre os estados nesse momento. Você vê notícia de empresa japonesa ameaçando sair do território chinês. Tá? Isso aí é uma represália econômica a um comportamento geopolítico que o governo chinês adotou. Por exemplo, ao não informar os demais países o mais rápido possível, né, o problema pelo qual a China estava passando e os riscos que os países poderiam passar também. Então isso aí é uma forma de represália geopolítica, tá bom? Falamos aí também que as questões geopolíticas são centrais para os governos, pois costumam estar na origem de muitos conflitos. Tá? Falou em conflito internacional, você tem que avaliar a questão geopolítica. O que interessa para cada país, o que um país quer, o que existe em comum nas vontades entre os estados e o que existe em antagônico. Isso aí é a gênese de muitos conflitos no mundo. Então vamos agora falar aí dos conceitos geopolíticos, tá? Então, esse slide aqui é só para resumir quais serão os próximos temas. Então, nós temos aí o conceito de Estado, vamos falar de vários desdobramentos de cada um desses conceitos. Vamos falar do conceito de nação, território, governo, país, soberania e autodeterminação. Tá joia? Pessoal, agora vamos entrar num tema aqui um pouco mais sensível ao conceito da geopolítica, que é a questão do Estado. Tá? Coloquei aí a capa de um livro clássico aí, né, dessa questão até jurídica no âmbito do direito internacional, que é o Nascimento do Estado Soberano, aí do autor Friedrich August von der Heydt. Tá? Leitura bem interessante, um pouquinho mais pesada, tá bom? Mas fica aí só como sugestão. O Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. Tá? No contexto geopolítico, gente, nós temos que distinguir essas duas palavras, em que você vai ver nos documentos formais, a palavra Estado ela é escrita com a inicial maiúscula quando se referir à organização político-administrativa jurídica de um país, quando estiver se referindo ao país propriamente dito ou ao governo de um país. Então, quando você fala assim, o Estado japonês é contra o terrorismo, tá?
nesse contexto aí, geralmente você vai ver os documentos escritos com a palavra Estado grafada com a inicial maiúscula. Quando a gente fala de Estado, no contexto geopolítico ainda, com a inicial minúscula, tá? Você está se referindo à unidade territorial interna de um país. Por exemplo, o Estado da Califórnia tem incêndios anuais, tá? Ou no Estado da Bahia, você observa que tem grandes investimentos em carnaval, tá bom? Então, nós temos essa distinçãozinha aí, nós vamos aprofundar esse tema, falando do que é Estado, do que é soberania, o que é autodeterminação, o que é uma nação, o que é uma nação com soberania, uma nação sem soberania, tá bom? Então, já fica primeiro essa distinção aí de Estado maiúsculo e Estado minúsculo. Vamos lá, falar de outro conceito aqui agora, tá? A nação. Nação, gente, é um grupo de pessoas com características históricas e culturais comuns que geralmente ocupam o mesmo território, tá bom? Então você fala assim, a nação brasileira, a nação alemã, a nação japonesa, a nação italiana, a nação espanhola. E aí eu coloquei propositalmente essa foto, mostrando aí um protesto dos habitantes da Catalunha, que é uma região dentro da Espanha, tá bom? E a população da Catalunha quer transformar o local que eles habitam, tá, num novo país, tá bom? Então, nós vamos ver os conceitos relacionados a isso aí, e aí nós vamos saber distinguir o que é uma nação com soberania e uma nação sem soberania. Então, eu já te dou a dica que a nação brasileira é uma nação soberana, porque o Brasil é um país independente, soberano, autodeterminado, tá bom? E aí nós vamos ver, por exemplo, que existem nações que não têm soberania, que não têm a capacidade de governar diretamente o território que ocupam, tá bom? Então você vai ver, por exemplo, o caso dos bascos lá na Espanha, os catalães, os andaluzes, você tem lá os chechenos na Rússia, os tibetanos na China, você tem os caxemires na Índia, tá? No leste europeu, em várias nacionalidades lá, você tem os ciganos, você tem os curdos no Oriente Médio, tá? Então são exemplos de nações que não têm soberania, ou seja, grupo de pessoas com características históricas e culturais comuns, ocupando determinado território, mas que esses grupos que não têm soberania, eles não têm a capacidade de governar diretamente a área por eles ocupada. Tudo bem, gente? Dando uma aguinha aqui, né? Porque tem que hidratar. Vamos lá. Falando ainda de nação, nós temos 3 conceitos vinculados ao conceito de nação, que são os conceitos de minoria nacional, sentimento nacionalista e movimento separatista. Tá? Então, quando a gente fala de minoria nacional, tá? Já falamos no slide anterior um pouquinho, né? É uma nação sem soberania, ou seja, um grupo de pessoas que ocupam um território e esse grupo de pessoas, ele tem uma identidade histórico-cultural diferente da maioria das pessoas. Tá? Se você pega os bascos, por exemplo, lá no norte da Espanha, nem o idioma deles é igual ao espanhol, eles falam um idioma chamado euskera. Tá? Então, as características históricas e culturais daquele povo são muito diferentes do restante da nação que ocupa o território espanhol. Tá? Então, é um exemplo aí de minoria nacional. Falei alguns exemplos no slide anterior. Né? Você pega lá, por exemplo, os caxemires na Índia. Os caxemires, eles ocupam ali uma porção no noroeste da Índia, tá? Nas proximidades ali com o Paquistão. Tá joia? E diferentemente da maioria da população indiana, os caxemires, eles têm uma vertente religiosa muito diferente, né? Eles são islamitas, tá? Eles são muçulmanos, enquanto a maioria dos indígenas, aliás, perdão, dos indianos, né? Que vivem na Índia, a maioria dos indianos seguem a religião chamada hinduísmo, tá bom? Então são 2 religiões bem distintas, com dogmas bem distintos, e que isso também leva a conflitos entre eles, tá bom?
Então veja aí a questão dos caxemires dentro da Índia, tá? Como um exemplo aí também de minoria nacional. Nós temos o sentimento nacionalista. Imagine os catalães, né? Lá na Catalunha, essa turma aí quer formar no território que eles ocupam um Estado soberano, né? Um território por eles administrado, um governo direto feito por eles e não pelo governo espanhol. Só que tem um pequeno problema. Aquilo ali pertence à Espanha, pelo menos até um primeiro momento, tá? Aquilo ali ainda é Espanha, tá? Então, o que acontece com o basco, o que acontece com o tchetcheno, com o tibetano, com o andaluz, com o curdo, né? Ele tem vontade de ter o seu próprio país, com o seu próprio governo, com suas leis feitas de acordo com a sua cultura. Essa vontade eu vou chamar de sentimento nacionalista. Tudo bem, gente? Então, por favor, um detalhe, tá? Não venha me confundir sentimento nacionalista com patriotismo. Eu já vi algumas pessoas usarem erroneamente esses dois termos, tá? Patriotismo é aquela pessoa que ama a sua pátria, que ama o seu país, tá joia? Sentimento nacionalista é um sentimento exclusivo aí do habitante que vive no grupo de uma minoria nacional e que tem vontade de transformar aquele território por ele ocupado no seu próprio país, tá bom? Então são coisas correlatas, mas com significados bem diferentes, tá já? E para finalizar, o que vai acontecer? Se essa minoria nacional tem a vontade de ter o seu próprio país e esse país territorialmente está dentro de um outro país, eu vou te fazer a seguinte pergunta: será que o governo desse país quer facilitar ou dificultar a vida da minoria nacional? Resposta muito óbvia: não vai ser fácil a vida das minorias nacionais. E aí o que eles vão fazer? Eles geralmente vão fazer protestos, infelizmente muitas vezes protestos violentos de ambos os lados, do governo e da minoria nacional, tá? E o nome dessa tentativa de transformar esse território em país, eu vou chamar de movimento separatista. É separar um pedaço do país para, nesse pedaço separado, nós fazermos ali um novo país. Não é? Obviamente que eu não estou falando de uma separação geológica, eu não estou falando de uma separação física, mas eu estou falando do nascimento de um novo limite, tracejando ali um novo formato de país, e aquele pedacinho que ficou de fora desse limite vai ser um novo país. Tá? É uma questão muito sensível, né? Se você me perguntar assim, professor, isso aí dá certo? Geralmente não. Geralmente não dá certo. Tá? Mas nós temos exemplos aí. Por exemplo, eu posso trazer a questão do Sudão do Sul, né? Em 2005, os sul-sudaneses e os norte-sudaneses, se é assim que eu posso dizer, lá no continente africano, a galera, infelizmente, estava participando de uma guerra civil entre eles, dentro do mesmo país, chamado Sudão, tá? E tivemos lá milhares, se não mais de 1 milhão de mortos nessa guerra civil entre esses dois grupos. Você tinha ali o norte composto por sudaneses islamitas, muçulmanos, tá? E você tinha um sul do Sudão composto por cristãos animistas, né? Que o animismo é uma religião predominante ali na porção centro-meridional do continente africano. Tá? Essa galera não se dava muito bem e também tinha questões econômicas, né? Controle de jazidas de minerais importantes, do petróleo também, tá bom? E aí o que aconteceu? Fizeram um acordo de paz em 2005 e, se não me falha a memória, em outubro de 2011, tá? Nasceu o país mais novo do mundo, que é o Sudão do Sul. Então é um exemplo de movimento separatista que culminou no objetivo máximo desse movimento, que é o quê? Transformar um pequeno território num novo país, tá bom? Professor, o mapa do mundo já está pronto? Não, o mapa do mundo ele está assim hoje. Eu não sei, por exemplo, se esse ano, ou no ano que vem, ou nos próximos anos, nós vamos transformar a Catalunha num novo país, por exemplo, ou outras áreas do planeta podem vir a ser desmembradas, dando origem a novos países por meio dos movimentos separatistas. Ok, pessoal? Vamos lá agora falar de
território, tá? Então, quando você fala de território, você está falando aí, peguei um exemplo aí de uma imagem de satélite, né? Essa parte preto e branco aí tracejada por amarelo, tá? Quando você fala de território, você está se referindo a uma unidade do espaço terrestre delimitada, tá? E quando essa unidade do espaço terrestre está delimitada, você sabe onde ela começa e onde ela termina em todas as direções. Isso facilita a organização político-administrativa interna. Isso facilita as relações do governo desse território com os governos dos territórios vizinhos. Tá bom? Veja o mapa aí dando exemplo de vários territórios, né? No caso Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, tá bom? Uruguai, beleza, gente? Pessoal, vou melhorar aqui a posição. Vamos tá lá. Falando agora, tá aí o inequívoco na imagem, né? Todo mundo já reconhece essa postura aí. O Donald Trump, né? Polêmico, Donald Trump, né? Falar aqui agora de dois conceitos correlatos ao território, que são os conceitos de limite e fronteira, tá? Ao fundo você vê lá a bandeira do México, né? E do lado de cá, digamos assim, está o Donald Trump e entre a bandeira e ele temos o muro, o polêmico muro dos Estados Unidos com o México, tá? A pergunta que eu já deixo para vocês é, será que esse muro, número 1, será que esse muro é dos Estados Unidos contra o México, como é muito propagado pela mídia? Estou perguntando aí, não estou respondendo não. Ou será que esse muro, pergunta número 2, será que esse muro é dos Estados Unidos para os Estados Unidos? Não sei, tá? Vou deixar vocês refletirem. Agora, eu penso o seguinte, quando a gente fala de proteção de território, quando a gente fala de soberania, quando a gente fala de segurança nacional, tá? Eu, particularmente, agora sim já estou emitindo opinião, ok? Lembrando que são opiniões do professor, não sou dono da verdade. Sempre é bom conversar com o teu outro professor de geografia do ano seguinte, aquele professor que você encontra que te deu aula em outro ano, o professor de história, tá? O teu pai, tua mãe. Sempre é bom debater as ideias do professor em casa com outras pessoas e na escola com outros professores, tá bom? Lembro sempre, toda vez que eu emitir opinião, eu estou emitindo apenas um pensamento que eu tenho hoje, que de repente amanhã posso mudar, tá bom, gente? Eu particularmente penso que todo país tem que ter o seu sistema de proteção territorial, tá bom? O Brasil, por exemplo, é o quinto maior, tem o quinto maior território do planeta, tá? E a nossa fronteira terrestre, ela tem mais de 15 mil quilômetros. Nós temos aqui 3 vizinhos, e aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou falando mal das pessoas desses países que eu vou citar, tá? Eu vou citar aqui uma situação que acontece nesses países, independentemente de eu ou você gostarmos ou não disso. É óbvio que a gente não gosta, né, da questão do tráfico de drogas, tá? Nós temos a Colômbia, o Peru e a Bolívia, aí liderando a produção de cocaína no planeta. São os 3 maiores produtores de cocaína. São nossos vizinhos, né? E aí o que vai acontecer? Esses países, eles vão nos dar a noção, né, de como a fronteira brasileira ela é vulnerável, tá? Essa fronteira brasileira terrestre, por exemplo, é praticamente impossível de ser fiscalizada. Aí eu te mostro isso, o seguinte, Estados Unidos é o país financeiro, política, cultural, é o país mais poderoso do planeta, nesses aspectos, todos aí que eu estou citando, tá bom? E aí veja o seguinte, mesmo tendo todo esse poderio militar, econômico, toda essa hegemonia, assim por dizer, né, os Estados Unidos com apenas, entre aspas, né, apenas 3 mil quilômetros de fronteira entre ele e o México, mesmo assim ele não consegue coibir práticas como a entrada ilegal de pessoas no território, que prejudica, sim, o andamento da organização interna de qualquer país, tá? Professor, mas
será que esse muro aí ele não atrapalha a vida das pessoas que querem entrar? Pois é, atrapalha. Atrapalha propositalmente, porque não é qualquer pessoa que pode entrar na minha casa. Existem regras. Na sua casa, eu tenho certeza que também tem regras. Tem hora para chegar, tem hora para sair, né? Então, quando você estabelece regras, tá? A pessoa que preencher esses requisitos vai entrar. Então, se o imigrante quer ir para aquele lugar, ele preenche os requisitos. E se não preencher os requisitos, aí infelizmente não vai poder, tá bom? A gente olha muito pelo lado humanitário essa questão. Poxa, professor, mas Estados Unidos é um país muito rico e tem muita pobreza no mundo. Pois é, gente, eu concordo com vocês ao pensarem assim. Só que aí nós temos a seguinte questão também. Muitos desses problemas citados são problemas nascidos fora dos Estados Unidos por ingerência de governos, né? Veja o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil é um país riquíssimo, tá? E vem adoecido aí, ó. Vem adoecido. O Brasil está na UTI por conta da corrupção, tá? Professor, é corrupção de qual governo? Olha, eu não venho aqui para ficar incitando guerrinhas de esquerda e direita, tá bom? Mas o Brasil vem sendo corrompido, né, ao longo de décadas, tá? O dinheiro público é mal utilizado. Então, eu, por exemplo, não acho justo cobrar uma solução para isso vinda da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos ou do Japão, né? Então, veja que essa é uma questão extremamente polêmica, tá bom? Então, nós temos aí esses dois conceitos. O conceito de limite, que a gente já estudou no passado, é a linha exata que separa dois ou mais territórios, tá bom? Então, aquela linha que te fala, ó, daqui para trás é Argentina, daqui para frente é Brasil. Isso aí é limite, tá? E fronteira, gente, é uma faixa de terra que acompanha a linha do limite ao longo de toda a sua extensão, tá? Visando a proteção nacional, visando a segurança nacional. Tudo bem, gente? Olha aí, pessoal. Slide polêmico, né? Tudo que tem a foto aí do presidente é polêmico. Temos aí uma imagem da transição de poder, né? De costas aí, o ex-presidente Michel Temer, né? Recebendo o então vencedor das eleições, tá? Naquele contexto ali, presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente Mourão e as respectivas primeiras damas, tá? Isso aí é uma festa da democracia, tá bom? Estive presente nessa posse, da mesma forma que tive a sorte de estar presente na posse do presidente Lula, beleza? Anos antes, tá? A primeira posse do presidente Lula eu estava lá também, tá? E eu acho que o Brasil é um país extremamente democrático nesse sentido, né? E aí a gente começa a falar do conceito de governo, tá bom? E aqui não adianta ficar com esses partidarismos, né? De esquerda, direita, essa briguinha aí, gente, ela não funciona, tá? Eu acho que a gente tem que aprender, e aí eu como professor de geografia tenho que te falar isso, tá? Nós temos que aprender a conviver com lados que pensam diferente, né? Eu tenho vários amigos professores que têm um alinhamento político-partidário mais de direita, né? Tenho vários amigos professores que têm um alinhamento político-partidário mais de esquerda, e a gente tem que saber conviver, tem que saber conversar, tá joia? Independentemente do meu alinhamento político-partidário, eu tenho que escutar os dois lados e descartar o que eu acho incoerente e acatar aquilo que eu acho coerente. E sim, os dois lados em algum momento vão ter algo coerente aí de engrandecimento para o teu conhecimento geopolítico, tá joia? Então, quando a gente fala de governo, tá? Quando a gente fala de governo, nós estamos nos referindo não necessariamente à pessoa que governa, né? Coloquei essa foto aí propositalmente para falar isso. E quando eu falo de governo, eu não estou falando do presidente da República, necessariamente. Mas eu posso estar falando de um conjunto de pessoas instituído, okay? No nosso caso, democraticamente, pelo voto, né? O legal do nosso sistema é, poxa, eu estou insatisfeito, então vamos nos organizar
para na próxima eleição votar em outra opção. Poxa, eu estou satisfeitíssimo. Ok, vamos nos organizar para na próxima eleição tentar reeleger a pessoa. Isso aí vai de cada momento. O presidente Lula, por exemplo, foi reeleito, né? Então tem muita gente que até hoje gosta muito de coisas que ele fez no Brasil, tá? E eu tenho total respeito pela figura de qualquer pessoa que subiu essa rampa aí, tá? Desde quando foi instituída a democracia do Brasil. Tá joia, gente? E aí, veja só, quando a gente fala de governo, tá? Nós estamos falando então de um grupo maior, né? Quando você fala que o departamento de trânsito é governo, porque ali você tem atos do Estado, certo? Sendo praticados. Quando um sinal de trânsito fica vermelho e fala para você parar, aquilo ali no âmbito do direito administrativo, por exemplo, é um ato governamental, né? Silencioso, mas é o Estado, o governo está falando ali, ó, por meio daquele semáforo, o seguinte: opa, agora é hora de parar, para o pessoal que está vindo ali poder passar em segurança, né? Então, veja a amplitude da palavra governo. Tudo bem, gente? Olha aí, para finalizar então o nosso bate-papo sobre esse tema inicial de geopolítica, tá? Nós temos aí o conceito de país, beleza? Esse conceito, ele é muito importante também dentro do estudo da geopolítica, porque quando a gente fala de país, tá? Nós não estamos nos referindo aqui a apenas a questão territorial, tá? Temos um envolvimento jurídico no âmbito do direito internacional, tá joia? E para ser país, tem que serem preenchidos alguns requisitos. Você precisa do povo dentro de um território, tá? Povo, território, você precisa de um governo, certo? E um requisito muito polêmico, mas indiscutivelmente importante, é a questão do reconhecimento internacional, tá? Então você vê aí que o Brasil tem o povo, no Brasil tem um território que você sabe onde começa e onde termina, né? Aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Hoje nós contamos aí com a sexta maior população do planeta, atrás de populações da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia e do Paquistão, né? Então o Brasil tem a sexta maior população do planeta, tem o sexto maior território do planeta, né? É um governo soberano, tá? Um governo que tem autodeterminação, certo? Inclusive, aqui nesse momento, vale a pena parar um pouco para falar o que é soberania e autodeterminação. Então, quando a gente fala de soberania, nós estamos falando da capacidade que o povo de um país, por meio do seu governo, pode administrá-lo diretamente. Falamos disso um pouco lá nas questões das minorias nacionais, né? E quando a gente fala que um país ele é soberano e autodeterminado, significa que ele tem autodeterminação, ou seja, aquele país ele não pode ser colonizado por outro país, né? Você tem lá na ONU a assinatura do direito de autodeterminação dos povos, se não me falha a memória, em 1962, tá? E aí você vai ter essa composição de país independente, soberano e autodeterminado. Um país independente, soberano e autodeterminado, ele pode criar e executar suas leis dentro do seu próprio território, sem interferências diretas externas. Aí você vê, por exemplo, lá na Arábia Saudita, tá? Existe a informação de que as mulheres não podem tirar a habilitação para dirigir veículos, certo? Aí você fala, mas isso aí é uma lei machista. Eu particularmente discordo dessa lei, né? Eu acho que as mulheres deveriam dirigir. Só que, dentro do conjunto cultural que levou aquele país a soberanamente compor essas leis, é aquilo que uma maioria acha certo, ou uma minoria, eu não sei como é que é a questão democrática lá, tá bom? Mas uma coisa eu quero te dizer, se você se incomoda com isso, e eu também me incomodo com isso, nós não temos direito de interferir diretamente. Podemos fazer um protesto contra isso? Até poderíamos, tá bom? A ONU pode obrigar a Arábia Saudita a mudar essa regra?
ela não pode obrigar, ela pode até recomendar, tudo bem? Assim como a Organização Mundial da Saúde, né? Muito tem se discutido nesses últimos dias de pandemia, né? Qual é o papel da Organização Mundial da Saúde, tá bom? Assim como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, ela tem o papel de orientar tecnicamente, cientificamente embasado, né? Agora, obrigar os países a fazerem isso ou aquilo, nós temos que lembrar que os países que você está vendo aí nesse mapa mundo são países soberanos, né? E cabe a cada um deles tomar as decisões que acharem mais convenientes para cada momento, para cada assunto, tá bom? Então, assim, eu não estou aqui dizendo que a OMS está certa ou errada. O que eu estou querendo dizer é que a cada país soberano, independente, autodeterminado, cabe uma tomada de decisões diante de cada caso. Tudo bem, gente? Então, fica aí o nosso bate-papo. Vamos ver o que tem no próximo agora. Acho que já é exercício. Então, aí, pessoal, finalizando o nosso bate-papo, deixar aqui o deverzinho para vocês fazerem após a aula, tá? As questões 1 a 7 da página 66, beleza? E, mais uma vez, aquela mesma recomendação, vou colocar o link lá no campo atividades para vocês entregarem a tarefa feita, beleza, galera? Então, deixar aí para vocês um bom trabalho, tá? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até mais, tchau!